Fala galera! Bem-vindos ao canal Teorias e Insanidades. O vídeo de hoje é daqueles de explodir a cabeça. Vamos falar sobre um assunto que está dominando o Brasil e gerando polêmica para todo lado: as apostas esportivas. E o que é mais louco? O impacto disso em tudo: a economia, o futebol, os influenciadores e até o jogo do tigrinho. Isso mesmo. O que acontece por trás dessas grandes apostas, como elas movimentam bilhões, e qual o verdadeiro impacto disso no nosso bolso e no futuro do Brasil? Fica ligado, porque o que vamos revelar pode mudar a forma como você vê as bets. Primeiro, vamos falar de números. As bets no Brasil estão crescendo de forma absurda. De 2021 para cá, o mercado de apostas online passou a movimentar bilhões de reais anualmente. Você sabia que, só em 2023, esse mercado pode ter alcançado mais de 20 bilhões de reais? E tem mais. A tendência é de crescimento exponencial nos próximos anos. Mas como isso acontece? Bom, as bets funcionam como um verdadeiro gigante da economia. Além de dominar o mercado de propagandas na mídia tradicional, elas investem muito nos influenciadores digitais, que fazem para seus milhões de seguidores propagandas super chamativas, gerando hype e atraindo milhões de pessoas para o mundo das apostas. Afinal, não é à toa que você vê famosos em todos os cantos da internet falando sobre sites de apostas, não é mesmo? Você deve estar se perguntando quanto os influenciadores ganham com essas campanhas? A resposta é chocante. Alguns dos maiores nomes do Brasil ganham milhões de reais para divulgar as bets. É isso mesmo. Tem influenciador que recebe milhões por campanha para promover esses sites de apostas. E isso sem contar com os bônus, prêmios e outras regalias. E adivinha só, a grana não para por aí, porque essas empresas pagam aos influenciadores uma porcentagem dos lucros que elas geram com novos apostadores. Ou seja, eles ganham uma fatia de tudo o que é apostado pelos seguidores que se cadastram usando os links que eles promovem. Não é à toa que as apostas estão virando uma verdadeira indústria de marketing. Uma das maiores polêmicas nos últimos tempos e que retrata muito bem o tipo de marketing feito pelos influenciadores digitais é o jogo do tigrinho. Se você ainda não sabe do que estou falando, prepare-se. Esse jogo, super popular entre as apostas, levantou uma onda de denúncias sobre a legalidade e a ética dessas plataformas. Para muitos, é um exemplo claro de como as apostas podem ser um terreno perigoso, especialmente para os mais jovens que ficam viciados nesse tipo de jogo. E claro, a pergunta que fica é: isso é legal? E aqui entra a questão da regulamentação. Em 2018, o governo brasileiro começou a debater a legalização das apostas no país, mas, até agora, muita coisa ainda está no limbo. Se a empresa de apostas não tem a licença necessária, ela pode ser processada e ter seus serviços bloqueados no Brasil. Mas, ainda assim, muitas plataformas continuam operando sem a devida fiscalização, alimentando um mercado ilegal que prejudica a economia e a segurança dos consumidores. Além de movimentar bilhões de reais, as bets têm um impacto significativo na economia, mas de uma forma que muita gente não percebe de imediato. O que acontece é que o dinheiro que vai para as apostas deixa de ser investido em outros setores da economia. Por exemplo, o que você gastaria em compras no varejo, ou até mesmo em serviços como alimentação, lazer e viagens, acaba sendo redirecionado para essas plataformas. E isso tem um efeito em cadeia: o varejo sofre, os pequenos negócios podem ser afetados, e até a economia local perde com a diminuição do consumo. Ou seja, enquanto o mercado de apostas cresce, muitos setores da economia ficam em segundo plano. Isso sem contar que o aumento do gasto com as apostas pode sobrecarregar as finanças das famílias e prejudicar ainda mais a saúde financeira da população. E não podemos esquecer do impacto que as bets têm no futebol brasileiro. Você já reparou quantos times estão agora patrocinados por sites de apostas? O que antes era um mercado de patrocinadores tradicionais, como bancos e empresas de alimentos, agora se transformou em um verdadeiro monopólio das apostas. E isso não é só no Brasil. Estamos vendo isso acontecer em boa parte do mundo também.
O que isso significa para os clubes e para a economia? Eles estão recebendo milhões de reais em patrocínios, o que ajuda a manter o futebol brasileiro em alta. Mas ao mesmo tempo, isso faz com que muitos clubes sejam completamente dependentes financeiramente das bets. Ou seja, qualquer problema com a bet, como por exemplo uma não regulamentação, ou um banimento no país, vai colocar os clubes patrocinados, que dependem daquele dinheiro para sobreviver, em uma péssima situação. Que tal agora mergulhar nos bastidores das bets e entender os mecanismos que as empresas de apostas utilizam para garantir que a maioria dos apostadores perca? Primeiramente, vamos falar sobre as odds desfavoráveis. As odds, ou probabilidades, são calculadas de forma que a casa tenha sempre uma vantagem. Mesmo quando as odds parecem atraentes, elas são ajustadas para garantir que, no longo prazo, a casa sempre saia ganhando. Isso é feito através de algoritmos complexos que analisam uma enorme quantidade de dados e ajustam as odds de forma a maximizar os lucros da empresa. Outro mecanismo é a manipulação de resultados. Infelizmente, isso ainda acontece, embora em menor escala. Em alguns casos, jogadores, árbitros ou até mesmo equipes inteiras podem ser subornados para manipular o resultado de uma partida. Isso cria uma falsa sensação de imprevisibilidade e aumenta o lucro das empresas de apostas, enquanto os apostadores ficam na desvantagem. Mas talvez o mais insidioso de todos seja a psicologia por trás das apostas. As empresas de apostas utilizam técnicas de psicologia comportamental para incentivar os usuários a gastar mais dinheiro. Isso inclui bônus de boas-vindas, promoções frequentes e até mesmo o uso de cores e sons que estimulam o cérebro a continuar apostando. Além disso, o design dos aplicativos e sites é feito para ser o mais envolvente possível, criando uma experiência quase viciante. Esses mecanismos combinados fazem com que a maioria dos apostadores acabe perdendo dinheiro, enquanto as empresas de apostas continuam a lucrar. É importante estar ciente dessas táticas para apostar de forma mais consciente e evitar cair nas armadilhas desse mercado. Agora que entendemos melhor como essas empresas operam, vamos olhar para o futuro das bets no Brasil e o que vem por aí. Será que a regulamentação vai por ordem na casa? Ou as bets vão continuar fazendo tudo o que querem? A verdade é que esse mercado já é enorme e gera bilhões e bilhões de reais e, independentemente do tipo de regulamentação, ele vai continuar crescendo. O importante é a gente ficar atento ao impacto que ele tem na nossa economia e nas nossas vidas. Chegou a hora da sua opinião. O que você acha disso tudo? As empresas de apostas precisam de forte regulamentação, ou você acha que isso não é necessário? Deixe nos comentários a sua opinião, porque quero saber o que vocês pensam sobre essa explosão das bets no Brasil. E claro, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo sobre os maiores temas do momento. Nos vemos no próximo vídeo, onde sempre vamos mergulhar fundo nas teorias e insanidades desse mundo.